Imagine um mundo onde civilizações grandiosas desaparecem. O colapso da Idade do Bronze é um mistério intrigante que nos faz refletir. Poderosas civilizações, como os hititas e os micênicos, dominaram comércio e tecnologia. Mas como puderam ruir tão rapidamente? O colapso dessas sociedades emblemáticas nos leva a questionar a fragilidade da civilização humana. Por que isso acontece? Diversas teorias surgem para explicar a queda abrupta desse período. Fatores naturais e humanos podem ter influenciado profundamente. Ao explorarmos essas teorias, nós encontramos não apenas respostas, mas também lições valiosas para o presente e futuro. Neste vídeo, vamos desvendar esse enigma e refletir sobre como essas histórias se relacionam com a nossa realidade atual. Para compreender o colapso da Idade do Bronze, precisamos explorar suas civilizações, como os hititas e os micênicos. Essas sociedades eram interligadas, trocando não apenas mercadorias, mas também ideias e cultura. Porém, uma série de fatores começou a desestabilizar essa rede complexa de relações. As mudanças climáticas foram uma das primeiras pistas, afetando a agricultura e a disponibilidade de recursos. Além da seca, a invasão de povos estrangeiros gerou insegurança, contribuindo para o caos. Esses invasores, conhecidos como povos do mar, desestabilizaram ainda mais as fronteiras e a economia. A combinação de desastres naturais e conflitos levou ao colapso de várias dessas civilizações. Cidades que antes eram centros de cultura transformaram-se em ecos de um passado glorioso. Pesquisadores buscam entender o que podemos aprender com essa trajetória de queda. A lição mais clara é sobre a fragilidade inerente das civilizações humanas. Refletir sobre o passado pode nos ajudar a entender os desafios que enfrentamos hoje. Com essas reflexões, somos convidados a questionar a sustentabilidade de nossa própria sociedade. Com essas reflexões, somos convidados a questionar a sustentabilidade de nossa própria sociedade. O que realmente sabemos sobre as crises do passado? Durante a Idade do Bronze, cidades vibrantes floresceram, mas suas histórias estão repletas de fragilidade. As invasões dos povos do mar foram devastadoras. Estudiosos acreditam que a combinação de invasões e mudanças climáticas criou um ambiente de crescente instabilidade social e econômica. As secas prolongadas afetaram a produção de alimentos. Imagine as repercussões dessa escassez nas comunidades daquela época. Em meio à insegurança alimentar, as populações começaram a se mobilizar, buscando alternativas. O que poderia ter sido uma solução? Outra teoria sugere que terremotos devastaram cidades inteiras, exacerbando as crises já existentes. Como estas catástrofes impactaram as sociedades? As civilizações da Idade do Bronze eram altamente interdependentes. Essa complexidade pode ter gerado sua própria vulnerabilidade. Imagine um sistema onde cada cidade depende da outra. Se uma falha, todas podem ruir. É uma lição sobre a fragilidade das estruturas. Com essas crises se acumulando, é possível que a sociedade tenha entrado em colapso sistêmico, resultando em um efeito dominó devastador. Histórias de sobreviventes podem nos fornecer pistas sobre como essas pessoas enfrentaram desafios extremos e se adaptaram. Os registros históricos nos mostram que, mesmo na adversidade, havia tentativas de cooperação e renascimento. Como isso era possível? Estudos contemporâneos sugerem que essas sociedades aprenderam com suas falhas, talvez buscando um modelo mais sustentável. Ao longo dos séculos, a memória desses eventos moldou a cultura e a identidade dos povos, deixando lições que ainda ecoam. Essas lições são importantes para nós hoje. Como podemos usar o que aprendemos com o passado para construir um futuro melhor? A resiliência das civilizações antigas nos ensina que, mesmo diante de crises, há sempre espaço para a esperança e a transformação. Neste momento, somos desafiados a nos perguntar sobre a interconexão das nossas próprias estruturas sociais e econômicas. As lições do passado não são apenas histórias, mas chamadas à ação. Como nossas escolhas atuais podem afetar o futuro? É essencial refletir sobre os valores e escolhas que moldam a nossa civilização. Que legado queremos deixar? Ao aprender com os erros e sucessos de nossos antepassados, podemos esboçar um futuro mais sustentável e próspero. A interdependência, quando bem gerida, pode criar um ambiente de colaboração e força coletiva. É uma oportunidade. As civilizações de ontem oferecem muito mais do que o relato de um colapso. Elas mostram a capacidade humana de renascer. Este ciclo de destruição e renovação torna-se um elemento crucial na história da humanidade. Temos que aprender a dançar essa dança. À medida que nos aprofundamos nesse estudo, o próximo passo é examinar como essas lições moldam a nossa realidade atual.
Aguardemos a próxima etapa de nossa jornada, onde veremos as paralelas entre o que já ocorreu e o que ainda pode vir. A escuridão da Idade do Bronze é um reflexo de uma fragilidade evidente. Muitas civilizações enfrentaram crises, mas o que os levou a essa situação, um dos fatores críticos foi a interdependência. As nações estavam ligadas por rotas comerciais, mas essa conexão também trouxe vulnerabilidades. Quando as matérias-primas escassearam devido a mudanças climáticas, a colaboração se tornou uma fraqueza em vez de um benefício. Além disso, as invasões começaram a aumentar, enquanto as sociedades lutavam para preservar o que ainda podiam. As guerras constantes resultaram em um ciclo de destruição. Eles não só perderam territórios, mas também conhecimentos. O legado de um povo é muitas vezes moldado por sua capacidade de adaptação, como eles lidaram com suas crises. No entanto, muitos falharam em se unificar. A desunião em tempos de crise é um tema recorrente das civilizações. À medida que o colapso se aproximava, a civilização que antes florescia começou a se desvanecer, quase que na penumbra. E assim, essa era foi considerada uma idade das trevas. O conhecimento foi perdido, um legado que pesa até hoje. Devemos nos perguntar: podemos repetir os erros do passado ou usar essas lições para fortalecer nosso presente? Essas interconexões que nos trouxeram até aqui também nos expõem. Como podemos aprender a navegar essa complexidade? Reflexão e adaptação são essenciais. O que nos ensina a história sobre nossas escolhas e o impacto delas no futuro. À medida que refletimos sobre a fragilidade das civilizações, surge a pergunta: como podemos identificar sinais de alerta em nosso mundo atual? As civilizações da Idade do Bronze não eram monolíticas. Havia diversidade cultural, trocas comerciais e, principalmente, um aprendizado constante. Mas essa complexidade também trouxe vulnerabilidades. Crises ecológicas, guerras e desajustes sociais levaram ao seu ponto de ruptura. Imaginemos como as sociedades modernas enfrentam dificuldades semelhantes. O que fazemos quando os alertas soam em nosso entorno? A reflexão nos obriga a considerar o passado. E se falharmos, o que os erros históricos nos ensinam sobre nossas próprias escolhas? Reconhecer padrões é vital. Conhecendo a história, podemos criar um futuro mais consciente e resiliente. O que você pensa?